Olá! Estamos começando mais um Decorando com Arte. Hoje, com muita alegria, recebo vocês no meu escritório, onde estaremos vendo alguns projetos, esclarecendo, tirando dúvidas de como trabalhar o branco na decoração. Muitas dúvidas, chegam quando pensamos numa cor única para um ambiente. Colorir até que é fácil, mas o branco tem que saber como trabalhar. E é isso que eu estarei falando para vocês. Hoje também teremos algumas dicas e veremos algumas peças da Calan, essa nossa parceira que tem tanto nos ajudado quando falamos de áreas externas e piscinas. Aguardem e confiram. Olá! A Pizzaria Bela Donna completa 6 anos e quem ganha o presente é você. Todas as terças, você saboreia a melhor pizza da cidade com 50% de desconto, exceto feriados e véspera, no lugar mais aconchegante da cidade. Conta também com espaço infantil para seu filho brincar à vontade. Pizzaria Bela Donna, o melhor sabor, o melhor ambiente, esperando por você e toda a sua família neste final de ano. Bem, hoje nosso programa vai ser um pouco diferente. Trouxe vocês até o escritório para a gente tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, perguntas corriqueiras que muitas vezes, você que está construindo, reformando, ou mesmo querendo, dar uma cara nova na sua residência, algumas dúvidas que surgem que, uma mera assessoria, uma simples orientação pode aí elucidar muitas e dar muitas ideias. Geralmente o pessoal me pergunta como trabalhar o branco, ambientes todo branco, uma coisa mais clean, se seria algo que perderia um pouco o aconchego, trazendo uma frieza no espaço, ou um ambiente que ele pode ser modificado, às vezes de algum toque, alguma pincelada no colorido. E isso é que eu quero estar mostrando hoje. Eu selecionei alguns espaços, tanto cozinha, banheiro, sala, quarto, onde que trabalhamos o branco na totalidade. E alguns com alguns nuances de cor, mas que vocês podem ter uma ideia de como fica, como o resultado final, porque às vezes nós somos tão tímidos para colorir ambientes, mas também trabalhar com branco seria uma ausência de cor. Nesse espaço, onde vemos um quarto, que aqui foi trabalhado o branco nas suas diversas nuances. Então, você vê que nós partimos na escala mesmo dos tons brancos e que a luz foi, que por ser algo, que na verdade não tem cor, ela foi o que coloriu esse espaço, trazendo mesmo luz, luminosidade e trazendo uma ideia de luz e sombra que enriqueceu muito o ambiente. Então, o que nós observamos? Uma cortina, na totalidade dessa parede num tom de branco. Algo que eu quero destacar também. Quando nós trabalhamos com ambientes que são todos no mesmo tom, a textura e a suavidade ou a rigidez do material, ela influencia na cor do mesmo. Aqui a gente vê uma cortina que é num voal leve, fino, que no branco, que por ser uma peça, transparente, ela deu um tom. Aqui, ela diferencia do teto, que está num rebaixo de gesso, com toda iluminação embutida. Essa iluminação embutida também valoriza muito a questão da iluminação pontual, porque nós podemos trazer um destaque ou uma descrição para espaços dentro do mesmo ambiente. Aqui foi proposto um nicho, que tanto faz às vezes nessa parte superior de um roupeiro ou de um espaço para estar guardando roupa de cama. Isso possibilitou um nicho, que esse nicho trabalhado com iluminação passou a ser um destaque para esse ambiente. O mobiliário branco, também aqui nesse criado,
com um tom de cinza muito suave, né? Aqui foi trabalhado como se fosse gotas, né, de cor dentro também da nuance do branco, na cabeceira da cama, nesse recamier e na coxa. E esse é um trabalho que a gente gosta muito, que são os composês e os contrapontos em cores. Você vê que você parte de uma mesma gama de tonalidade e com claros e escuros traz uma estampa, um desenho para essa cama. Do outro lado, vocês observam que há um criado em vidro, que apesar de ser translúcido, der uma ideia de transparência, ele traz uma tonalidade do verde, que é próprio do vidro. E do outro canto, essa folhagem trouxe uma cor também, mas de uma forma muito suavizada, muito bem elaborada. E fechando todo esse espaço, o espelho está trazendo uma amplitude maior ainda para o ambiente. Aqui uma poltrona de descanso com um leve tom, né, também numa estampa, mas que nada fugiu do branco. Nessa outra proposta, a gente vê também a mesma ideia do branco, porém trabalhar na diferença de texturas. E algo que, quando você trabalha no mesmo tom, nós temos a possibilidade de estar fazendo mais de um ambiente sem estar pesado e cada um, né, se complementando no mesmo ambiente. Aqui a gente vê, né, o espaço de home com uma banheira ao fundo, né, a parte dos espelhos, um pequeno escritório no cantinho e a cama. E viu que todos os ambientes, apesar de ser funções diferenciadas, eles dividem bem o espaço, não comprometendo um ao outro. Por quê? Por estar todos tons claros, neutros e as diferentes tons, né, do branco. Aqui a gente vê, naquela mesma proposta anterior, a valorização pelos efeitos de luz e sombra, que é um recurso que nós utilizamos bastante quando não se explora muitas tonalidades. E aqui, o que eu estou mostrando para vocês é ideias em cima de um branco, mas você pode, em cima de uma cor, estar fazendo esse trabalho, tanto diferenciação de textura, com luz e sombra, fazendo que daquela cor, né, base, ela se torna outras cores através de outros nuances. Então aqui nós vemos a interferência somente do móvel escuro neste baú e na bancada do escritório. No restante, basicamente, né, foi a mesma ideia do branco. Algo que eu quero destacar também é enquanto as diferentes texturas. Nós temos aqui que, né, compartilhou bem a questão da pedra, trabalhando uma ideia do home, o revestimento também em pedra no fundo e aqui a colocação de um vidro que faz, né, como uma divisória, que aqui do lado é a extensão do banheiro. Esse elemento divisório, ele ficou muito neutro. Por quê? Por ele ser, né, com vidro, trazendo uma privacidade, um espaço, né, separado do quarto, mas mesmo assim, um todo, pelo esse elemento de home aqui separando. Vamos agora para um breve intervalo, mas já voltamos com novas dicas de decoração. A Pizzaria Bela Donna completa 6 anos e quem ganha o presente é você. Todas as terças, você saboreia a melhor pizza da cidade com 50% de desconto, exceto feriados e véspera, no lugar mais aconchegante da cidade. Conta também com espaço infantil para seu filho brincar à vontade. Pizzaria Bela Donna, o melhor sabor, o melhor ambiente, esperando por você e toda a sua família neste final de ano. Neste hall de entrada, também seguindo com a mesma ideia do branco, né, dos nuances de branco que nós estamos comentando, você vê que ele tem uma interferência do amadeirado, que combina com o piso, que está também numa tábua corrida, e os pés desses puffs combinando com o vaso, né, o cachepô ao lado. Eu até escolhi essa imagem assim propositalmente porque é algo que eu tenho feito muito nos meus projetos.
Antes nós pensávamos no revestimento, né, no porcelanato, no revestimento cerâmico, mais para áreas molhadas, como banheiros, áreas externas ou também, né, cozinhas. Mas hoje tem sido um recurso que nós temos utilizado bastante na área social da casa, nas áreas íntimas. E aqui vem uma prova disso. É um revestimento que ele é todo, né, com uma pintura de HD, ele dá uma ideia de, né, tridimensional e favorece muito para aqueles ambientes que nós temos um problema de infiltração. Então aquela parede que às vezes te aborrece, que você, né, que por mais que a gente pinta, passa um impermeabilizante, ela segue com uma ideia, né, com o problema da infiltração, tem sido um recurso que eu tenho explorado bastante. Em cima dessa ideia da pintura, né, do HD, na ideia do tridimensional, nós temos uma infinidade de elementos naturais, como pedra, como tramas, como palha, que trazem essa ideia para a área íntima e social da casa, não fazendo o seu ambiente rústico, como aqui vocês veem que não existe uma rusticidade no espaço, então um ambiente clássico, sofisticado, agradável, e resolveu um problema técnico que é um problema de infiltração. Aqui também, né, mostrando essa ideia de uma exploração de um revestimento como parte, né, da decoração, nós temos também, né, a pedra portuguesa. Aqui já trouxe uma certa rusticidade ao espaço com a pedra portuguesa, mas não diferenciou daquele branco que nós estamos, né, habituais, né, em paredes, em áreas maiores, onde foi proposto um nicho feito de uma pedra que nós vemos no Marmoglass, que pôde abrigar essa cama, e seguimos com as mesmas ideias do branco, no neutro, somente quebrado pela ideia do abajur, né, com essa manta sobre a cama, que são peças que você pode estar retirando ou colocando de acordo com a sua preferência. Então, o importante é você entender que nós temos uma base de um espaço todo branco que te dá, né, uma oportunidade de estar aí, né, criando, sonhando outras possibilidades a partir daquela base branca. Então você tem vários ambientes a partir de um mesmo espaço. Voltamos agora com essa mesma ideia de ambientes, né, claros, brancos. Nesse espaço nós observamos que, né, seguindo essa mesma leitura dos nuances, houve algumas pinceladas ou interferências nos tons de cinza, que não deixa de ser também, né, dentro dessa paleta de cores, que seriam tons, dentro dos tons de branco. E aqui a ideia do azul, né, desde o azul, né, suave, um azul piscina, um azul água, bem suave, até o tom de turquesa, porque o turquesa hoje, como vocês têm observado nos nossos programas, tem sido uma tendência, que ela tem até, né, perdurado quando nós falamos em decoração. E aqui ele foi muito bem trabalhado pelo tom, né, em contraponto com o cinza, né, e complementando também o branco. Então vimos aqui um piso claro, né, a ideia, né, do tapete também um tom acima, um tom que eu sempre chamo aquele tom fende, que ele é prata, cinza, ele sabe, é bem furta-cor e ele acompanha bastante os outros ambientes, né, os outros móveis desse ambiente. E aqui o estofado e algumas cores, né, quebrando essa ausência de cor. Os espelhos na mesinha, que traz uma maior leveza e também ajuda também na dimensionar os espaços. Então vocês podem observar que não fica um ambiente cansativo, mas também não fica, né, sem graça. Por quê? Porque tem alguns toques que são detalhes com cores, mas tudo nessa suavidade. Aqui uma outra ideia, porém com a interferência de alguns elementos naturais. Vocês observam aqui, né, a não ser por esses dois puffs que também são em madeiras laqueadas, o que tem cor aqui são peças naturais, através das folhagens,
do madeirado do home, né, dessa peça, e também dessa mesa de centro, que é uma mesa rústica, que é como uma casca, que também tem sido uma tendência, um tronco, elementos naturais fazendo parte da decoração, e no restante, todo trabalhado no branco, né, de uma forma mais pura possível, e o que colore são as luzes da iluminação. Então você vê que quando existe uma ausência de cor, a luz, ela torna-se algo colorido, trazendo um aconchego, trazendo um ambiente agradável, e vocês veem que foi muito bem, né, explorado, sem seguir, né, com essa mesma ideia de achar que vai ficar algo frio. Ficou um ambiente aconchegante, um ambiente agradável e, né, trabalhando com esses tons brancos. Casa Movelim Só Colchões. Sua casa com requinte e bom gosto. Para você que gosta de ambientes exclusivos, Casa Movelim agora com móveis planejados. Artigos para decoração, que deixa o ambiente muito mais harmonioso. Casa Movelim Só Colchões. Tudo que sua casa precisa e que você merece. Venha nos fazer uma visita e comprove. Melhor atendimento, menores preços. Com exclusividade na Ótica Cristal Ultimate Edition, única em toda a região. Tecnologia e inovação totalmente computadorizada, qualidade que você merece. A Ótica Cristal há 30 anos cuidando do seu visual com modernas armações e, claro, as marcas mais famosas você encontra aqui. Ray-Ban, Pierre Cardin, Benetton, Turma da Mônica, Varilux e muitas outras. A Ótica Cristal oferece a você, junto com a tradição de 30 anos, dedicação, amizade, atendimento diferenciado, menores preços e condições especiais de pagamento. Mude seu visual na Ótica Cristal. Agora, a cozinha, com essa mesma ideia do recurso, né, dos brancos. Aqui nós vemos que ela está, né, no porcelanato branco. Enquanto cozinhas, nós temos já a facilidade de hoje ter uma infinidade de revestimentos, tanto porcelanato quanto as pedras. Ela nos ajuda bastante a trabalhar não só na cozinha, mas também nos banheiros, como nós vamos ver posteriormente. Mas aqui na cozinha, ela fica totalmente caracterizada com cores, com aquilo que é, né, natural, que são os alimentos e as folhagens. Porque basicamente tá o piso no porcelanato branco, toda a bancada no Marmoglass, que é um mármore sintético de fácil manutenção, limpeza. Então nós podemos ousar e pensar, né, na ideia do branco para a cozinha, que ele é de fácil limpeza. As peças, né, eletrodomésticos, que são, né, aqui os freezer, geladeira e a parte de forno no cromado, que não interfere no nada, né, inox, o escovado, que ele não interfere em nada, né, na exploração dessa tonalidade branca. E a ideia também dos armários todos com branco. Isso faz também, né, um espaço agradável, de fácil manutenção, de fácil limpeza. Aqui, seguindo essa mesma ideia, né, do branco, porém com uma leve interferência enquanto as cadeiras. Você vê que aqui a única cor, única estampa que existe é na cadeira, porque até os pés dessas cadeiras, dessas poltronas, elas são no acrílico. Então não tem, né, presença de cor nenhuma. Já quebrado com tom colorido, vibrante, estampado nas poltronas. Mostramos agora, nessa mesma ideia dos brancos, agora um banheiro. Na verdade é uma sala de banho. Aqui nós vemos que todo ele no branco com alguns nuances. Como eu falei anteriormente das cozinhas, em revestimento nós temos uma infinidade de ideias, né, em cima
né? Porque o clássico, aquele que é atemporal, são os brancos, tanto na área de cozinha também quanto na área dos banheiros. E hoje nós temos a presença, né, no mercado de vários revestimentos com a mesma pintura HD que nós falamos, né, com a ideia do tridimensional. Hoje nós temos também os marmorizados. Então nós não fugimos do branco, nós seguimos nessa mesma ideia, porém com alguns nuances no marmorizado. Isso ficou muito bem retratado aqui. Nós temos um revestimento, né, que lembra muito o mármore Carrara, né, um marmorizado, esse você encontra no mercado, em porcelanatos. Aqui a bancada no mesmo Marmoglass, que é, né, também uma vedete que nós temos trabalhado, explorado bastante. A cuba de sobrepor, que traz uma sequência, né, em unidade com o Marmoglass, também no branco, a cuba. Aqui a banheira, e para uma ideia de perspectiva, né, de um espaço maior, o espelho é um recurso que nos ajuda bastante. Então aqui você vê, né, tanto através do espelho, o outro lado desse banheiro, que ele é, né, só colorido pelo o detalhe mesmo do marmorizado, e as peças elas se complementam, ficando um espaço agradável, né, gostoso de estar, além de ser algo atemporal. Não, né, corre o risco de ser um modismo que daqui a 1, 2, 3 anos você vai querer, né, estar substituindo, e nem tampouco algo cansativo. Eu sempre falo para os meus clientes que uma reforma, uma construção são investimentos altos, que nós devemos ter cuidado para que não se torne algo cansativo e descartável. Que você possa estar explorando e aproveitando esse espaço o maior tempo, sem estar, né, sendo algo enjoativo. Isso nós conseguimos muito, né, nesse ambiente. Vamos falar agora de área de lazer, piscina, que é um lugar onde nós podemos também explorar bastante do branco. E nesse espaço nós observamos o piso, que é numa pedra, um material atérmico, muito interessante para esse espaço, porque não tem, né, questão de estar esquentando, queimando os nossos pés. E aqui nós observamos que a única interferência de cor seria pelo azul da piscina e os móveis e os elementos da natureza, que já são próprios, né, desse espaço. E aqui foi muito bem explorado com o junco. E nós sabemos que o junco é um móvel muito interessante para a área de lazer, área externa, pela sua manutenção. E esse, especialmente, nós podemos estar encontrando, né, na Calan, que tem sido um parceiro nosso, que tem somado tanto com os nossos projetos. E lá, não só esse modelo, mas você pode estar desenvolvendo, eu quero até estar mostrando outros ambientes também com móveis em junco, que muitas vezes a gente acha que é somente numa área externa, mas também nas áreas internas você pode explorar o junco. Outro espaço também, aqui já está um revestimento cimentício, que tem sido outra tendência nas áreas externas, muito prático, de fácil manutenção, mas que não tem aquele, né, a situação do térmico que nós falamos anteriormente. E aqui outros móveis também que você pode encontrar na Calan, lá eles fazem toda essa linha sob medida. Então, viu uma ideia, gostou de um modelo, você pode estar levando e eles estarem fazendo esse trabalho. E aqui você vê que para quebrar a ideia do branco, uns nuances, né, trabalhando com a madeira, que complementou muito bem com o junco, por ser também num tom amadeirado. Então, no final, aquilo que partiu de uma ideia de ser branco, suave, ele passa a ser, né, ter um toque de cor, mas sem perder a caracterização do branco. E fica um ambiente gostoso, tranquilo. Aqui, né, quebrando também um pouco essa ideia e trazendo uma coisa mais high-tech, mais moderna, a presença de uma LED. Nós temos trabalhado muito com essa ideia nas áreas de piscina, levando as TVs de LED para fora. Então, o que nós fizemos aqui, né, é trabalhar um nicho onde toda a LED é embutida, podendo assim, né, tá protegida, que é um lugar que está aberto pelas intempéries, sol, chuva, e a colocação de um vidro fechando assim, né, e protegendo a TV de LED.
Casa Movelim Só Colchões. Sua casa com requinte e bom gosto. Para você que gosta de ambientes exclusivos, Casa Movelim agora com móveis planejados. Artigos para decoração, que deixa o ambiente muito mais harmonioso. Casa Movelim Só Colchões. Tudo que sua casa precisa e que você merece. Venha nos fazer uma visita e comprove. Melhor atendimento, menores preços. Com exclusividade na Ótica Cristal Ultimate Edition, única em toda a região. Tecnologia e inovação totalmente computadorizada, qualidade que você merece. A Ótica Cristal há 30 anos cuidando do seu visual com modernas armações e, claro, as marcas mais famosas você encontra aqui. Ray-Ban, Pierre Cardin, Benetton, Turma da Mônica, Varilux e muitas outras. A Ótica Cristal oferece a você, junto com a tradição de 30 anos, dedicação, amizade, atendimento diferenciado, menores preços e condições especiais de pagamento. Mude seu visual na Ótica Cristal. Estamos chegando ao final de mais um Decorando com Arte. Espero que vocês tenham gostado. Hoje sim, né, falando sobre dicas, algumas ideias, escolhi um tema onde, né, nós desenvolvemos esse tema com algumas dicas, mostrando fotos. E eu quero deixar aí, né, o convite para você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, que esteja à vontade, pode estar encaminhando para a gente, vai ser um prazer estar falando aquilo que é uma curiosidade, né? E às vezes um desafio numa obra para você. Será um prazer para nós poder estar, né, falando e elucidando as suas dúvidas. E agora chega mais, né, um momento da nossa reflexão. E hoje eu quero falar sobre algo que, né, às vezes nós nem percebemos, né? A ciência que me perdoa, mas eu creio que tudo e todos nós fomos criados por Deus, né? Somos criaturas que as pessoas podem dizer ser superior, né? Mas somos criaturas da divindade, né? De Deus. E agora eu te pergunto, né? Você se considera uma criatura ou se você se considera um filho de Deus? Porque há uma diferença, como as plantas, como os animais, como o ser humano, todos são criados por Deus, mas existe aqueles que se diferem como filhos. E a palavra de Deus nos diz que aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse sim, faz parte, né, de um filho, é herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Então, essa hoje fica o meu questionamento. Quem é você? Um ser criado por Deus ou um filho de Deus? Muito obrigado. Meu nome é Daniela Evangelista, meu telefone é o 8853-1373 e o 9192-6313. Meu endereço, Rua Olímpio dos Santos, número 33. E foi um prazer hoje te receber no meu escritório. Muito obrigada.